Ah, falemos da brisa. José Carlos Tinoco, o que tens aí, meu caro amigo? Eu Meu Dom Quixote de La Mancha. Eu sou o seu espança. Eu trouxe. Não te vejo assim. Então sou a Dulcineia. Ou sou o moinho do vento. Eu gosto da ideia de ser o moinho do bem, vento. Pronto, eu não me importo. Mas estarias bem como Dulcineia. Então, meu caro Dom Quixote. Eu trouxe um poeta poeta e romancista, aliás, ele dedicou-se praticamente à escrita, passou vagamente por jornais e revistas, mas dedicou-se depois a uma atividade literária frenética. Ele era o sobrinho de uma pessoa que nós gostamos curiosamente muito. até morreu a escrever o seu último romance, sim, que não acabou e nunca foi editado porque nunca foi revisto e ele era muito crítico, muito autocrítico. E eu trouxe hoje o Carlos de Oliveira. Que é o sobrinho da Ofelia. Não. O sobrinho é o Carlos Queiroz. Ai, pois é, lá vou eu confundi-los. Não tem importância, não tem importância. Pois é, porque ele é Ofélia Queiroz. Era o Carlos Queiroz. É muitos Carlos na minha vida. O Carlos Oliveira, com todo o respeito pelo Carlos Queiroz, não é? E o Fernando Pessoa gostava muito do Carlos Queiroz, enquanto poeta também, mas o Carlos Oliveira tem um estatuto, de facto, de grandiosidade que o Carlos Queiroz nunca teve, nunca atingiu. Mas é a segunda vez que eu faço esta confusão. Mas eu vou ler um poema que ele dedicou ao Gomes Leal. Sim. Como se ouvisse o medo das areias, onde a raiva do mar se penteasse, e o silêncio das conchas acordasse na salgada memória das sereias, às horas em que os goivos ficam roxos e morrem nos confins do chão celeste, leio de espanto os versos que me deste quando o silêncio abre os olhos roxos. Versos de fogo e de astros, missas negras de rimas dissolutas e a inocência das coisas impolutas que bebem entre a lama um fulgor de astros. Cóleras desgrenhadas como os cabelos de uma fúria ruiva, a áspera visão de uma montanha ruiva onde as rosas floresçam desfolhadas. Aves tangidas pelo vento, pastor sombrio de um rebanho alado e os ramos infantis de um cedro derrubado nos jardins do vento. A dor a abrir em espinheiros de silêncio, uma figura a sangue nos espelhos polares e a verde solidão de palácios lunares onde a morte é mais flebil que o silêncio. Assim te leio longamente, chorando sobre as páginas doridas, aos pés do luto das mulheres doridas, a piedade ausente. E enquanto os anticristos simulados erguem na taberna um cálice de altar, aperto a mão de uma loucura singular que me desfolha os livros perturbados. Está aqui o Gomes Leal e está aqui a poesia do Gomes Leal. Magnífico. Que ele conhecia como ninguém. Tu viste que eu não tirei os olhos de ti. Pois eu vi. Não sei se mais alguém viu, mas eu não tirei os olhos de ti. Não. Em homenagem ao Carlos de Oliveira, trocadinho pelo Carlos Queiroz. É para ver se ele me perdoa. Olha, eu vou ler alguém que não confundo, que é o Nuno Judice. E resolvi ler o Nuno Judice porque eu queria ler um poema romântico. Vamos ver se este poema que eu escolhi é suficientemente romântico para mim. Sonho. No quarto em que dormes, entre uma floresta de ideias e um céu de sensações, sonhas com o ar puro da vida, com esse campo em que passeaste tão nua como a ninfa do poema, nesse caminho que conduz ao leito do amor. Os sonhos são feitos de ramos, de onde pendem as algas da memória. E no seu fundo há um lençol de corais em que os pés se apoiam, fazendo voar borboletas melancólicas e tirando das suas bocas um canto azul, feito de sílabas abertas como a seda dos teus lábios. Então, cubro o teu corpo com um manto bordado de horizontes de vento, vejo-te sonhar com a lentidão que percorre os ângulos da noite,
um rosto desenhado com uma exatidão de régua. Respiro nos teus braços um perfume de corolas ausentes e sinto a tua língua soltar-se de uma roseira de tépidas libélulas. Por vezes, dormes nos braços de um luar de Via Láctea e no rasgão dos teus olhos abertos passa um rebanho de sombras brancas. Não sei se reparaste, também não tirei os olhos de ti. É verdade, eu de ti! Porque esses versos do Nuno Melo, não é? São... Perdão, o Nuno Júris. Vingaste de mim! Muito bom! Olha, Nuno Melo! Tu estás a chamar... O Nuno Melo não escreve poesia, que eu saiba! Tu estás com saudades do Nuno Melo! Tu estás com saudades do Nuno Melo! Eu tinha aqui preparadíssimo um dos meus poetas dedicados ao Nuno preferidos de todos os tempos, mas... Com saudades do atendo Nuno Melo. a que falei do Nuno Melo, eu vou dedicar aqui um poema... eu trouxe. Da Natália Correia. Mas não é para o Nuno Melo, mas tu estás com saudades do Nuno Melo. Não é o confessa, Nuno Melo. confessa. É este poema absolutamente fantástico, dedicado ao novo presidente do CDS-PP, fresquinho, acabadinho de chegar. Só tem 31 aninhos. Acabadinho de nascer. É um bebê. Acabadinho de nascer, é um bebê. E então eu... É o Chiquinho? É o Chiquinho. É o Chicão. Eu tenho aqui este um poema, para o Chicão. já que ele pensa que o coito deve apenas acontecer para procriar e nunca antes das pessoas estarem unidas pelos sagrados sacramentos da Madre Igreja. Mas isso não é um poema. Isso é um discurso que a Natália Correia leu em plena Assembleia da República. Não é esse? Eu vou ler este poema. Quando halo de fêmea úmida e quente são íntimas ao fogo as ancas sábias, está o corpo maduro no seu tempo aromático de rosas esmagadas. São as circes, fogueiras reclinadas como panteras em nuvens de magnólias, coxas versadas em abrir às lavas do desejo com fins de laças glórias, do amor, lúcida e plena anatomia, magníficas mulheres com flor e fruto, corpos de vagarosa fantasia que a febre afunda em estrelas de veludo. Num esplendor de poentes envolvidas, sentadas têm pálpebras de violetas, mas erguem-se abrasadas e despidas são um verão a sair de meias pretas. Capelinas que lendas insinuam, de segredos os olhos lhes sombreiam, dos ombros pendem-lhes mantos de volúpias, são fábulas que os moços estonteiam. E aos seus leitos de prata e tílias altas, ébrios de lua, sobrem os mancebos, elas enterram-se nuas como espadas nas suas virilhas e armam-nos cavaleiros. Ó sazonada carne que circunda de asas, abismos e suados cumes, o mistério do ovo, dando sombra ao pênis que procura o fim do mundo. Tu parecias Dom Quixote contra os moinhos de vento. Olé! Mas, já que tu... Eu provoquei. Sim. Eu falei-te outro poema que é um discurso da Assembleia da República. Sim, mas não tem problema nenhum. Eu sei que não tens problema nenhum. A Natália teve este gesto absolutamente sublime, magnânimo, enquanto deputada, de ler um poema que... Ou seja, ela leu o poema, mas o que foi mais curioso é que ela tinha escrito o poema e tinham mostrado a um deputado, e esse deputado fotocopiou o poema dela e distribuiu as fotocópias pelas diferentes bancadas parlamentares e por alguns jornalistas. Então, há um jornalista do Diário de Lisboa que publica o poema. E ela não se importou nada com isso. Claro. E até acentuando aquilo que tinha escrito e a divulgação que, um pouco à socapa, tinha sido, entretanto, feita, levada a cabo, ela leu esse poema
em plena Assembleia da República. Então... Sabes uma coisa? Já não há mulheres deputadas assim. Há aqui um introito, Introito. Chiquinho, um introito, que diz o seguinte: o ato sexual é para ter filhos, disse com toda a boçalidade o deputado do CDS no debate anteontem sobre legalização do aborto. A resposta em poema, que ontem fazia rir todas as bancadas parlamentares, veio de Natália Correia. Aqui fica. Já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado fazer menino ou menino, e cada vez que o varão sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou parca ração uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o morgado. Grande Natália Correia. Grande Natália Correia. Contra todos os falsos moralismos, não é? É verdade. Perante esta regressão abaixo, que nos querem... sabes, abaixo os falsos moralismos. Abaixo a querer chamar as coisas por outros nomes só para encapotar tudo e mais alguma coisa. Mas que guardem os coitos interruptos e as relações apenas pós-matrimoniais para dentro das suas próprias casas e que deixem os outros gozar intensamente aquilo que é um dom da natureza, que é a sexualidade. Uma pergunta teórica, disse o Nuno Judice. Até que ponto, perguntas, pode uma imagem ser física, concreta e real? Eu estava a falar de palavras e, mais em concreto, das palavras que no poema descrevem o momento em que um corpo sai da abstração do conceito para a realidade do amor. Isto é, de um desejo físico que decorre da presença do corpo, embora numa circunstância precisa, ou seja, não o corpo na sua densidade material, mas apenas enquanto imagem, resultante daquilo que o olhar de um pintor capta e incorpora no que posso designar como posse, para depois transformar o que viu no espaço de uma tela. Tudo isto se reduz numa primeira interpretação ao acto de criar, e essa imagem de onde o quadro nasceu perde a sua dimensão viva. O que explica porque não podemos sentir a respiração nem o calor da pele, do que na pintura são linhas e cores, a que o desenho tentou dar uma aparência de real. E a questão que surge agora é se o poema produz o mesmo efeito. Terão as palavras a mesma limitação desse desenho, que na doutrina dos clássicos não passa de imitação? Ponho essa voz dentro do poema, vejo as palavras surgirem de dentro da tua boca, com a lógica que procuras dar a essa pergunta essencial. Que corpo é este que habita os versos que nascem a partir de ti, dos teus olhos, dos teus lábios, do teu perfil? Pouco importa que tudo não seja mais do que quase um ser vivo, quando esse quase percorre o corpo que habita nas palavras, como a flor existe no botão ou a borboleta no casulo. Física, concreta e real. É como estás nas palavras que te adivinham e nos versos em que te ouço respirar. Ai, mais um poema de amor. Em nome do amor. Em nome do amor. Em nome do amor, eu vou aqui a esta antologia da novíssima poesia portuguesa, que já tem uns bons 60 anos, talvez, ou a caminho disso, e não me coíbo de ler o grande Alexandre O'Neill. Olé! Uma vez mais, trago o O'Neill. E trazes muito bem. Dedicou este poema ao Casais Monteiro e chama-se
a Albertina ou o inseto insulto ou ainda o cotidiano recebido como mosca. O poeta está só, completamente só. Do nariz vai tirando alguns minutos de abstração. Alguns minutos do nariz para o chão ou colados sob o tampo da mesa, onde o poeta é todo cotovelos e espera um minuto que seja de beleza. Mas o poeta é aos novelos. Mas o poeta já não tem a certeza de segurar a musa, aquela que tantas vezes arrastou pelos cabelos. A mosca albertina que ele domesticava vem agora ao papel como um inseto insulto, mas fingindo que o poeta a esperava. Quase mulher e muito mosca, Albertina quer o poeta para si. Quer 100 versos o poeta, por isso fica mosca-mulher por ali. Albertina, deixa-me em paz, concede que eu falhe neste papel tão branco e insolente, onde belo e ausente um verso eu sei que está. Albertina, eu quero um verso que não há. Conjugal, provocante, moreno e azulado, o inseto levanta, revoluteia, desce, e em lugar do verso que não aparece, no papel se demora como um insulto alado. E o poeta sai de chofre por uns tempos desalmar. Ai, tão fofo! É o O'Neill do seu melhor. Desconcertante, como sempre. Olha, eu tenho aqui o Neruda. O Neruda, de tradução do nosso querido José Bento. E então eu queria ver se encontrava o poema que eu tenho vontade de ler. Ah, está aqui, Walking Around. Acontece que me canso de ser homem. Acontece que entro nas alfaiatarias, nos cinemas, murcho, impenetrável, como um cisne de feltro que navega numa água de origem e de cinza. O odor das barbearias faz-me chorar aos gritos. Quero só um descanso de pedras ou de lã. Quero não ver estabelecimentos, nem jardins, nem mercadorias, lunetas, ascensores. Acontece que me canso dos meus pés e minhas unhas, do meu cabelo e até da minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. Todavia, seria delicioso assustar um notário com um lírio cortado ou matar uma freira com um soco na orelha. Seria bonito. Ir pelas ruas com uma faca verde e aos gritos até morrer de frio. Não quero continuar a ser raiz nas trevas, vacilante, estendido, a tiritar de sono, descendo nas tripas molhadas da terra, absorvendo e pensando, a comer dia após dia. Não quero para mim tantas desgraças, não quero fazer mais de raiz e de túmulo de subterrâneos, só de adega com defuntos, inteiriçado a morrer de mágoa. Por isso a segunda-feira arde como petróleo quando me vês chegar com cara de prisão e uiva no seu decurso natural, qual uma roda ferida e dá passos de sangue ardente rumo à noite. Empurra-me para certos recantos, certas casas úmidas para hospitais onde os ossos saem pela janela, para certas sapatarias com um odor a vinagre, para ruas medonhas como fendas. Há pássaros cor de enxofre e horríveis intestinos pendurados nas portas das casas que odeio. Há dentaduras esquecidas numa cafetaria. Há espelhos que deveriam ter chorado de vergonha e pavor. Há guarda-chuvas em toda a parte e venenos e umbigos. Passeio calmamente com olhos, com sapatos, com fúria e esquecimento. Passo, atravesso escritórios e lojas ortopédicas e pátios, onde há roupa pendurada no arame, cuecas, toalhas e camisas que choram lentas lágrimas sórdidas. Pablo Neruda, traduzido por José Bento. Sempre bem-vindo. Ai, até tenho comichão no olho. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Que morre escasso tempo após o golpe militar do fascista no Chile, de Pinochet. Porque ele era chileno. E dos seus esbirros. Era o Ricardo Reis Neferteri, não é? Um pouco.
Um pouco. É um pouco é o poema que vais ler agora. Un petit peu. Então. Não, eu vou ler o 9º poema de uma coisa que se chama, de algo que se chama Corpo Visível, do Cesarini. Oh, tu hoje estás tão queridinho a dizer os nomes dos autores antes de ler o É poema. verdade, é verdade. Tu deves estar doente. Não, é para evitar dispersões e despistes, que às vezes também me acontece, não é? E é preciso correr, é preciso ligar, é preciso sorrir, é preciso suor, é preciso ser livre, é preciso ser fácil, é preciso a roda ou fogo de artifício, é preciso o demónio ainda corpulento, é preciso a rosa sob o cavalinho, é preciso o revólver de um só tiro na boca, é preciso o amor de repente de graça, é preciso a relva de bichos ignotos e o lago, é preciso, digam que é preciso, não falem mais logo, mais noite, mais nunca, depois sim, mas não é preciso, é preciso comprar, movimentar, comércio, é preciso ter feira nas vértebras todas, é preciso o fato, é preciso a vida da mulher cadáver até de manhã, é preciso um risco na boca do pobre para averiguar de como é que eles entram, é preciso a máquina a 4.000 voltios, é preciso a ponte rolante no espaço, é preciso o porco, é preciso a valsa, o estrídulo, o roxo, o espalavrão de costas, é precisa uma visita para ver sem perfume e outra menos vista para olhar em silêncio, é preciso o logro, a infância depressa, o peso de um homem é demais aqui, é preciso a faca, é preciso o touro, é preciso o miúdo despenhado no túnel, é preciso forças para a hemoptise, é preciso a mosca 1% doméstica, é preciso o braço coberto de espuma, a luz, o grito, grande olho gelado. E é preciso gente para a debandada, é preciso o raio, a cabeça, o trovão, a rua, a memória, a panóplia das árvores, é preciso a chuva para correres ainda, é preciso ainda que caias de borco na cama, no choro, no rogo, na treva, é preciso a treva para ficar um verme roendo cidades de trapo sem pernas. Magnífico! Não digas nada. O magnífico deve ser endereçado, 100% endereçado, totalmente endereçado ao Mário Cesarini. Ai, ao Mário Cesarini, está bem. Jogava aqui os dedicaram dos teus amores, ódios. Mário Cesarini. Olha, ainda temos tempo para mais um? Sim, por favor. Então deixa-me ver o que é que o nosso querido... Per favor. Por favor. Olha, vou ler Significa Sombras. Porque o Pablo Neruda não escreveu só poemas de amor. Que esperanças considerar, que presságio puro, que definitivo beijo enterrar no coração, submeter nas origens do desamparo e da inteligência, suave e seguro sobre as águas eternamente perturbadas. Que vitais, rápidas asas de um novo anjo de sonhos instalar em meus ombros nus para segurança perpétua de tal maneira que o caminho entre as estrelas da morte seja um violento voo começado há muitos dias e meses e séculos. Talvez a debilidade natural dos seres receosos e ansiosos busque de súbito permanência no tempo e limites na terra. Talvez as fadigas e as idades acumuladas implacavelmente se estendam como a onda lunar de um oceano recém-criado sobre litorais e terras angustiosamente desertas. Ai, que o que sou continue a existir e a cessar de existir e que a minha obediência se ordene em tais condições de ferro. Que o tremor das mortes e dos nascimentos não comova o profundo sítio que quero reservar para mim eternamente. Seja, pois, o que sou, em alguma parte e em todo o tempo estabelecida e assegurada e ardente testemunha, cuidadosamente destruindo-se e preservando-se incessantemente e evidentemente empenhada em seu dever original.
A chave. A chave de ouro. A chave de ouro. A chave de ouro está aqui. Com que encerraste hoje esta nossa... Tertúlia. Conversa. Obrigado, Cláudio. Obrigada, José Carlos Tinoco. I'm pretending to be a good fisherman's woman, just like Anna Ingun's mom, the gladiator of all fishermen's wives. It makes it a lot easier thinking of you on the sea, where you have to be a month at a time, working hard in the day, your hands cracking from the cold and the sword. In the night when you go to bed, you try to sleep by listening to the boat breathing, the boat breathing. And the only thing you can think of is me waiting for you by the window, with the brightest red lipstick on my lips, just like Anna waits for her man. How will I learn